Eu tenho orado ao Senhor e tenho pedido sabedoria, o que fazer para que essas pessoas caiam na real, caiam a ficha de uma vez por todas, amados, que ou as pessoas se posicionam ou decidem de uma vez por todas se posicionar em Deus, ou serão fracassadas, serão derrotadas pelo inimigo, porque Deus, amados, Ele é poderoso para fazer algo poderoso na nossa vida, mas nós precisamos nos posicionar, nós precisamos romper. E inclusive hoje tem uma palavra da parte de Deus, que é uma palavra de rompimento para mim e para a tua vida, amados. Aleluia! Eu queria mesmo que você abrisse seu coração nessa noite. Eu não estou aqui preocupado, amados, com os que não vieram, eu estou aqui hoje atento aos que vieram. Amém? Quantos sabem que Deus trabalha com os que querem? Amém? Deus faz com os que quer, Deus faz com aqueles que buscam a Ele, amados. Então me alegro com você que está aqui hoje. E sem mais delongas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no livro de Esté, no capítulo número 4. Há uma palavra do Senhor. Esté, capítulo número 4. E uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Muitas vezes o Senhor Ele nos dá um texto, muitas vezes o Senhor Ele nos dá uma carta mesmo, um livro da Bíblia, mas muitas vezes o Senhor nos dá uma frase. E a frase que o Senhor me deu ontem à noite, eu estava orando, a frase que o Senhor me deu foi: para um tempo como esse. Amém? Para um tempo como esse. Eu vou ler o contexto aqui para você se contextualizar melhor. No livro de Esté, capítulo 4, eu vou ler na NVT, e diz assim: quando Mardoqueu, ou na sua versão aí pode ser Mordecai, quando Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando alto e amargamente. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco e cinzas. Quando as criadas de Esté e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupas para vestir em lugar do pano de saco, mas ele não aceitou. Então Esté mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei, que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que o perturbava, e porque ele estava de luto. Ataque foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Susã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Esté e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor do seu povo. Ataque voltou para Esté com o recado de Mardoqueu. Então Esté mandou Ataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno sem ter sido convidada está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. O recado de Esté foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou esta resposta a Esté:
não pense por estar no palácio que você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como esse, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. E então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa palavra. Obrigado pelo teu Espírito que nos revelará as verdades e que o Senhor quer comunicar conosco nessa noite. Eu oro, Pai, pelos olhos do entendimento do teu povo sendo aberto nesse momento, nessa noite, para que o Senhor possa encontrar um meio de como despertá-los para aquilo que o Senhor quer nos instruir pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, que texto poderoso, que texto maravilhoso que nós temos aqui. Essa história é uma história maravilhosa, mas eu quero me deter hoje aqui um pouco no versículo de número 13 e no versículo de número 14. Amém? Quando o Senhor falou comigo para um tempo como esse, e o Senhor colocou essa mensagem no meu coração, eu passei a meditar na palavra do Senhor e Ele foi me trazendo algumas instruções. E aqui, amados, no versículo de número 13 do capítulo 4 de Esther, Mardoqueu envia a resposta a Esther e diz: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. O que é que Mardoqueu está dizendo para Esther? Esther era uma judia, Mardoqueu também era um judeu. Eles estavam lá, como escravos mesmo ali, mas agora Esther estava numa condição diferente. Ela tinha participado de um concurso de beleza diante de uma rejeição, da rainha, que não apareceu diante da presença do rei, diante de um decreto. Mudou-se a história. O rei pede que os sábios dê alguma orientação para ele, e a orientação que vem dos sábios é que o rei procure uma outra mulher que possa substituir a rainha Vasti. Eu acho que todos aqui conhecem a história de Esther. Mas, amados, agora esta mulher ela está num lugar de privilégio. Fala comigo, privilégio. Amém? Mas, amados, aqui Mardoqueu, ele entendeu que mesmo ela estando nesse lugar de privilégio, e nessa noite eu já falo para você, talvez que tenha alcançado alguns lugares de privilégio, mas às vezes, amados, vão acontecer algumas coisas que nós precisamos discernir o tempo e o modo das coisas. E Mardoqueu aqui, ele diz para Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Sabe, mas diante de uma situação, havia um servo também do rei, e esse servo, por muitas vezes, ele foi colocado numa posição de autoridade, por muitas vezes ele passar na frente de Mardoqueu. Mardoqueu não se prostrou diante dele, porque os judeus têm esse costume, eles não se prostram diante de ninguém, a não ser diante de Deus. E isso foi causando indignação nesse homem. E esse homem burlou um enviado mesmo de Satanás. Ele burlou um plano, amados, para que pudesse destruir não só a Mardoqueu, mas a todos os judeus que estavam ali naquelas províncias. E aí Mardoqueu, ao tomar conhecimento do que estava acontecendo, ele alerta a Esther. Ele diz: não pense que por estar no palácio você escaparia. Aí no verso 14 ele disse: se ficar calada num momento como esse, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você
e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Sabe, amados, o que eu vejo nesse texto e o que eu vejo o Senhor querendo falar conosco nessa noite, que muitas vezes a gente chega a uma determinada posição, não é só para que a gente esteja naquela posição, mas para que a gente possa ser resposta também para um tempo, para uma estação e para um povo. Aleluia! Glória a Deus! Então, amados, veja que aqui Mardoqueu, ele percebeu isso, ele diz, quem sabe, se não foi justamente para um tempo como esse, que você, assumiu essa posição. Mas sabe, amados, hoje o Senhor quer falar comigo e com você, nessa expressão, nessa fala que Ele trouxe, para um tempo como esse. Talvez muita gente que está aqui hoje, tem se perguntado, tem se questionado por que nasceu nesse tempo, por que você está aqui, por que você nasceu em determinada família, por que você nasceu em determinada cidade, e esses porquês têm uma resposta da parte de Deus. Aleluia! Estes porquês têm uma resposta da parte de Deus. Sabe, amados, a palavra do Senhor, ela tem instrução para nós. E aqui, algo que Mardoqueu também falou muito claro, ele disse, olha, se você ficar calada num momento como esse, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Ele acreditava, amados, na promessa do Senhor, que Deus é um Deus que quando promete, Ele cumpre com o que promete. Mas o que ele estava dizendo aqui, olha, Esther, veja bem, você está numa posição de privilégio, e se você não for a pessoa que vai interferir nisso, Deus pode levantar outra pessoa, Deus pode levantar outro recurso para que traga salvação para o povo de Israel. Mas para você que vai negligenciar com isto que você está tendo oportunidade, hoje, diga hoje, não haverá escape para você. O terrível é que, amados, poderia vir salvação para um povo daquela época, mas Esther, aquela que alcançou uma posição de uma forma inusitada, sabe, ela poderia não escapar, porque ela não se posicionaria da forma como ela deveria. E aqui, amados, nessa noite eu já oro mesmo por algumas Esther, mas eu oro também por alguns Mardoqueus. Amém? Porque eu vejo aqui um homem com sabedoria, que soube analisar, que soube perceber o que era que estava acontecendo. Em um primeiro momento ele teve uma atitude, mas eu acredito que ambos trabalharam em parceria. Diga, eu estou aqui para contribuir. Aleluia! Sabe, amados, veja que Esther e Mardoqueu, eles trabalharam em parceria. Primeiro Mardoqueu, se desesperou, se rasgou as suas roupas, colocou-se o rosto no chão, e Esther ficou sabendo e mandou indagar, saber o que era que estava acontecendo com Mardoqueu. Ela manda roupas, ele não quer vestir, ele vai diante do palácio, mas em luto, não entra no palácio. Diga, em luto. Fala comigo, diga, em luto, não entra no palácio. Aleluia. Sabe, amados, aqui eu vejo Esther também dando, uma direção para Mardoqueu. Ei, se levanta, se anima, vamos pensar junto, vamos ver o que nós podemos fazer por esse tempo em que nós estamos vivendo. Aleluia. Eu declaro em nome de Jesus, amados, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu quero te dizer nessa noite, não desanime, não se desespere, porque há uma solução do Senhor para nós. Aleluia. Sabe, amados, não foi por acaso que você nasceu nesse tempo. Foi para um tempo como esse que você nasceu, que eu nasci. Então, muita gente, amados, tem se perdido nisso, sem saber analisar, discernir o tempo, mas também sem saber discernir posições em que nós estamos. Você tem alcançado posições? Você já alcançou posições privilegiadas? Eu acredito que você deve lembrar de alguma mensagem, inclusive que foi pregada esses dias aqui, e não foi por acaso, não foi à toa. O Espírito Santo de Deus está falando nesses dias, nesse tempo, para mim e para você, que está aqui hoje, agora.
Aleluia! O Senhor falou conosco esses dias sobre uma posição de privilégio que eu e você já estamos. Amém? E essa posição de privilégio, amado, ela nos garante alguma coisa. Mas eu trago hoje pelo Espírito, assim como Mardoqueu falou para a rainha Esté aqui. Ele disse: ei, se você ficar calada, sofrerá o dano. E nós estamos, amados, num tempo em que nós não podemos nos calar. Nós não devemos nos calar. Mas precisamos buscar em Deus sabedoria para saber o que falar, quando falar, como falar e com quem falar. Veja que a Esté aqui, ela falou, ela disse: ei, tem uma situação que é complicada. Todo mundo sabe, em toda a província sabe, que ninguém pode se apresentar diante do rei sem que ele tenha dado permissão e saia de lá viva. A não ser que ele estenda o cetro de ouro e dê permissão para que você se aproxime. Veja, amados, que aqui agora Esté estava numa situação complicada. Quem já ouviu aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Era essa a situação. O decreto já tinha saído, o decreto já tinha sido estabelecido, amados. Um decreto de quê? De morte. Esse rei, e quantos sabem que um decreto do rei não pode voltar atrás? Se você lê a história, depois ela pede, ela intervém, mas ele não pode anular aquele decreto. Ele faz um outro decreto, dando agora posicionamento para eles poderem fazer algo. Mas o decreto já tinha saído, o decreto de morte. Mas também para ela ir lá e buscar uma solução, ela também estava correndo um risco de morte. Mas ela disse: mesmo que eu tenha que morrer, eu irei. Aleluia. Aleluia. E sabe, amados, nós precisamos discernir o tempo, a estação em que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo. Deixa eu perguntar aqui, mas eu já sei a resposta. Alguém aqui pôde decidir para nascer nesse tempo? Alguém aqui pôde opinar para nascer nesse tempo? Você não é obra do acaso, você nasceu nesse tempo porque Deus tem um plano, tem um propósito para mim e para você, exatamente nesse tempo, nem antes e nem depois desse tempo. Aleluia! O Senhor me deu essa mensagem ontem, aí hoje o devocional, estava lendo o devocional, né? E o devocional foi que há tempo para todas as coisas. Mas o engraçado é que muita gente tem usado esse versículo de uma forma errada, amados. Querendo viver assim, né? Ao léu, não, tem tempo para todas as coisas. Ei, tem tempo para todas as coisas, mas tem um tempo já estabelecido. E nós precisamos, amados, entender em qual tempo nós estamos vivendo, porque esse tempo agora é o tempo para mim e para você. Aleluia! Aleluia! Você não precisa abrir, mas lá em 1 Crônicas, no capítulo 12, no versículo 32, diz que os da tribo de Issacar, eles entendiam bem os tempos, os acontecimentos daquele tempo e qual era o melhor caminho para Israel, para guiar Israel. Era um povo que sabia discernir bem o tempo. Você tem discernido bem o tempo em que você está vivendo? Você está vivendo hoje em uma nação chamada Brasil, você está morando no estado da Bahia, na cidade de Senhor do Bonfim, congregando na igreja Verbo da Vida, Senhor do Bonfim, e você precisa discernir por que você está aqui, por que você nasceu nesse tempo, por que você está nessa cidade, por que você está vivendo o tempo em que você está vivendo. São tempos difíceis, sim ou não? São, amados. Aqui Esté também estava num tempo difícil. Eu acredito que a situação aqui agora estava mais difícil. Eu não sei, amados, o que pode sair de repente de um decreto aí. Tem lugares que está saindo um decreto para que mate todos os cristãos, mesmo numa condição já privilegiada, porque nós temos o privilégio de estar em Cristo, mas tem lugar que está saindo decreto. Agora a questão é que tem lugares, amados, que está saindo esses decretos e muita gente não está entendendo o tempo em que está vivendo. Está ficando calado. E Mardoqueu disse: Esté, se você não falar, se você ficar calado num momento como esse, Deus vai fazer de outra forma.
Deixa eu te dizer, amados, o que tem para acontecer, o que Deus tem para fazer nesse tempo, porque tem tempo para todas as coisas. Fala comigo, há tempo para todas as coisas. Fala de novo, diga, há tempo para todas as coisas. Agora, quais são as coisas que tem para acontecer nesse tempo? Você já sabe? Você já sabe quais são as coisas que tem para acontecer nesse tempo? O que eu e você temos para fazer nesse tempo? Por que que você nasceu nesse tempo? Você já discerniu o tempo? E aí, amados, nós vemos aqui que nós estamos na era da igreja, na dispensação da graça. Esse é um tempo de Deus. E eu gostaria de lembrar para você que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Amém? Tem gente que quando fala também, o tempo de Deus não é o nosso tempo. É assim, quando Deus quiser Ele faz, quando Ele não quiser Ele não faz. Amados, quando a Bíblia diz que o tempo de Deus não é o nosso tempo, é porque o nosso tempo é o tempo cronológico, e o tempo de Deus é o tempo kairos. E você precisa entender qual é o kairos de Deus nesse tempo agora. Qual é o kairos de Deus para essa estação em que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo no kairos, no tempo da graça. Na dispensação da inocência foi um tempo, na dispensação da consciência outro tempo, na dispensação do governo humano outro tempo, na dispensação das promessas, na dispensação da lei, em cada um foi um tempo. Todos que viviam naquele tempo precisavam discernir aquele tempo, mas nós estamos na dispensação da graça. Nós estamos na dispensação da graça. Aleluia. E discernir o tempo. Que tempo é esse? O que eu tenho que falar? Que posição eu estou? Qual a minha identidade? E isso aqui é importante entendermos. Duas coisas que você precisa sempre entender. É a sua identidade e o tempo em que você está vivendo. Quantos aqui são filhos de Deus? Aleluia! A nossa identidade, amados, é em Cristo Jesus. A nossa identidade está em Cristo Jesus. Então, há um propósito para mim e para você nesse tempo. Amém? E quando a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, diga, chegou o meu tempo. Diga, chegou o meu tempo. Fala com fé, irmãos, em nome de Jesus. Diga, chegou o meu tempo. Abra a sua boca, irmãos, não fica calado. Eu quero estimular você nessa noite, como Mardoqueu estimulou Esté. Esté, você não pode ficar calada. É você quem vai começar a dizer, ei, esse é o meu tempo, essa é a minha estação. Eu preciso discernir o tempo que eu estou vivendo, a quem eu tenho que falar, como eu tenho que falar e como eu devo falar. Se você for ler a história de Esté aí, uma história maravilhosa. Essa mulher, ela foi muito sábia ao se apresentar diante do rei, né? Eu acho interessante que diante daquilo que ela queria pedir ao rei, foi necessário o rei colocar 3 vezes a oportunidade para ela, porque ela foi tendo sabedoria de deixar no momento certo. Amados, tem algumas Esté que são muito apressadas e abre a boca às vezes para falar as coisas certas fora do tempo. Mas Esté, ela foi sábia, ela esperou o momento certo, do jeito certo, preparou um banquete, convidou as pessoas certas para estar no momento certo, para que ela pudesse falar. Aleluia, aleluia. Ah, pastor, mas eu não tenho a sabedoria de Esté. Se não tem, peça, amados. Deus dispensou para Esté, você está vivendo na dispensação da graça. Fala comigo, graça. Na dispensação da graça. O apóstolo Tiago diz, ei, se você não tem sabedoria, peça, e Ele vos dará deliberadamente. Tem sabedoria para mim e para você, irmãos? Tem sabedoria para mim e para você falar no momento certo, do jeito certo. Nós estamos vivendo um tempo, amados, de muitas falácias mesmo, muitos falatórios. E muitas vezes nós nos incomodamos com os falatórios, muitas vezes nós nos incomodamos com os decretos que estão sendo falados, estão sendo liberados, sim ou não? Mas eu gosto de uma frase de Martin Luther King, que ele diz assim, o que me preocupa
não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Sabe, amados, essa frase ela é poderosa, ela tem um efeito poderoso. É a mesma coisa que Mardoqueu estava dizendo aqui para Esté. O problema não é o grito dos maus. O problema vai ser o silêncio dos bons. Cadê os bons? Ei, o problema é teu silêncio, irmãos. Nós não podemos ficar calados quando há necessidade de nós falarmos. Amém? E aqui, amados, hoje eu quero levar para um outro ponto agora. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Antes, Esté, ela era apenas uma judia, mas diante de uma situação agora, tudo mudou para ela. Ela agora era uma rainha, ela tinha acesso ao palácio, ela tinha acesso ao rei, ela tinha acesso a um lugar privilegiado. Mas mesmo assim, amados, essa mensagem, nessa parte aqui, vem muito para mim. Mesmo pela posição que eu esteja, eu não posso ficar calado. Nós somos da palavra da fé. E quando nós falamos que nós precisamos abrir a nossa boca para confessar, para falar, amados, nós não estamos inventando. Isso é algo bíblico. Isso é algo bíblico. Qual o decreto que tem saído para você? Qual a situação que você está vivendo? Qual é a circunstância, amado, que tem se levantado na tua vida, na tua família, sabe, no teu bairro, na tua cidade? É para um tempo como esse que você nasceu. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim: vocês, está escrito na Bíblia de vocês aí que é vocês, eu queria chamar a atenção nisso aqui, amados. Muitas vezes, quando a gente vê tanto o apóstolo Paulo como o Pedro escrevendo, muitas vezes ele se inclui, nós, sim ou não? Mas aqui veja que tem algo aqui, é como se Pedro não se incluísse nesse grupo aqui, mas vamos entender, ele diz: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que está acontecendo aqui, amados? Pedro está pregando para os gentios. Ele está falando, primeiro ele falou que os judeus, ele se inclui, uma parte dos judeus tinha rejeitado a pedra principal, a pedra da esquina. Aí ele vem falando, mas quando ele chega aqui, ele falando com o gentio, que era um povo que não tinha uma aliança, ele diz: antes vocês estavam longe, antes vocês não eram um povo, antes vocês não tinham uma aliança, antes vocês não tinham uma posição de privilégio. Tem alguém que era gentil aqui? Ou alguém aqui era judeu? Porque só levantou a mão, eu e mais uma pessoa. Você não era judeu não, mas você era gentil. Então agora, a palavra aqui hoje está sendo específica para mim e para você. É o apóstolo Pedro aqui falando para mim e para você hoje, dizendo: ei, vocês, porém, são povo escolhido. Diga, povo escolhido. Geração eleita. Diga, eu fui eleito. Eu fui escolhido. Fala, diga, eu fui escolhido. Oh, aleluia! Jesus, amado, ele deixou bem claro: ei, não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Deus nos escolheu para um tempo como esse. Ei, Selma, você não escolheu Jesus, foi Ele que te escolheu para um tempo como esse. Por mais que você tenha se questionado, lembre-se disso sempre: foi Jesus que me escolheu para um tempo como esse. Olha a posição agora que Pedro dá para os gentios. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês poderão mostrar. Eu posso dizer, assim, nessa posição, desse jeito como vocês estão, vocês poderão falar. Oh, aleluia! Como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Sabe, amados, hoje, nessa noite mesmo, nós estamos falando nesse tempo também sobre uma mudança de mentalidade.
Você precisa mudar a sua mentalidade com relação a isso. Qual é a tua posição? Quem foi que te escolheu? Quem te chamou? Quem te predestinou? Porque a palavra do Senhor vai dizer lá em Efésios que antes mesmo da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Diga, Ele nos escolheu. Para viver em qual tempo? Para nascer em qual tempo? Para nascer em qual tempo? Diga, num tempo como esse. Oh, aleluia! Sabe, amados, eu estou aqui diante de uma geração, por exemplo, que não conhece um tempo que eu já vivi. Eu já vivi um tempo em que os meus filhos já não conhecem. Eu acho que nenhum dos meus filhos experimentaram, por exemplo, o tempo do candeeiro. De estudar a luz de candeeiro. Você sabe o que é um candeeiro? Talvez alguém nem saiba o que é um candeeiro. Mas se não souber, a gente explica depois. Era um negocinho a mais que tinha que fazer, ninguém viveu isso. Alguém aqui já fez pavio de algodão para colocar num candeeiro? Muita gente talvez não conhece, é um outro tempo. Estamos no tempo da energia, né? Em todo lado que você vai, tudo é elétrico. Você tem LED para todo lado, você tem luz para todo lado. Eu tive que ainda enrolar pavio, eu sei como é que faz. Um pavio espalhando algodão na mão. Fui fazendo, depois você bota lá no dedão do pé, enrola, vai enrolando, vai torcendo. Eu sei fazer pavio. E pavio longo. E agora você bota dentro do negocinho lá de alumínio, bota o querosene. Alguém sabe o que é querosene aqui? Graças a Deus que eu estou falando com um povo que viveu também no meu tempo. Mas agora, para mim e para você, que fizemos essas coisas, estamos ou não estamos vivendo em um outro tempo? Ei, amados, eu vou dizer uma coisa para você, nós somos uma geração privilegiada por uma coisa, nós estamos vivendo um tempo de transição. Há 25 anos atrás, amados, você ia procurar o que você procura hoje, não tem. Eu vim conhecer um computador com 16 anos de idade, amados. Não tenho vergonha de falar isso aqui, porque eu nasci em outro tempo. E eu precisava discernir as coisas do meu tempo. Mas hoje eu estou vivendo no tempo e não adianta eu querer vir para cá para a igreja e mandar botar um bocado de candeeirozinho aqui para iluminar a igreja, porque hoje é a base de energia. Por um bom tempo a gente dependia da energia, né, elétrica que era fornecida, produzida através das hidrelétricas. Hoje nós estamos num tempo de quê? Que já tem vários meios pelos quais nós podemos ter fonte de energia. O sol, o vento hoje pode produzir energia. Para um tempo como esse foi que você nasceu. Dá um glória a Deus bem alto aí em nome de Jesus. Dê um glória a Deus por você ter nascido nesse tempo, amados, porque nós temos um tempo poderoso. Eu vi aqui, imagina aqui agora, olha o trabalho aqui. Esther vai dizer a Mardoqueu, Mardoqueu vai dizer a Esther. Eu não sei, olha como foi o processo. E hoje como seria? WhatsApp, né? É num tempo como esse, amados, que você tem algo poderoso para fazer, para você não ficar calado. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu não sei você, mas eu estou empolgado para o tempo que eu nasci. Eu estou empolgado, amados. Às vezes eu queria ter nascido no tempo não sei de quem. Eu queria ter vivido esse tempo. Não, amados, é esse tempo agora. Esse é o tempo que você nasceu. Nós estamos vivendo uma transição, sim. Passamos de um processo para outro, sim. E a gente precisou se adaptar. Estamos precisando nos adaptar mais e mais. Tempo da tecnologia, que a cada dia você dorme hoje, né, com um conhecimento. Quando você acorda, já tem algo novo, já tem uma atualização, você já tem que partir para essa atualização. Mas deixa eu te dizer, amados, Deus já sabia que você ia nascer nesse tempo. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus. Mas se você chegou aqui hoje sem saber para que foi que você foi escolhida, você vai sair daqui hoje sabendo para que você foi escolhido. Abre tua Bíblia comigo. Em 1 Coríntios, capítulo número 1. Aleluia! Aleluia!
1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 26. Mais uma vez aqui, amados, uma instrução para nós. Na versão NVT diz assim: lembre-se, irmãos, de que pouco de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos, quando foram chamados. Quem aqui foi chamado? Quem aqui já foi chamado, amados? Aleluia! Você foi chamado, eu acabei de dizer para você. Eu quero que você saia daqui hoje, nessa noite, lembrando disso em nome de Jesus. Eu fui escolhido, eu fui chamado. Sabe, o profeta, ele teve noção desde o ventre da minha mãe. Sim, amados, desde o ventre da sua mãe. Não importa como você chegou a este mundo, o que importa foi que você nasceu nesse tempo. Eu queria, amados, nessa noite poder mesmo, sabe, motivar você, alegrar você, para você render graças todos os dias a Deus por você ter nascido. Se você for estudar cientificamente falando, você vai pesquisar, você vai saber que a disputa dos espermatozoides é muito grande, para que um possa alcançar um óvulo e possa germinar ali, né, e vir a nascer. Você foi o vitorioso. Entre milhões e milhões, você venceu. E quando isso aconteceu, Deus soprou o seu sopro de vida e colocou dentro de mim, dentro de você, o projeto, o propósito, tudo aquilo que Ele pensou, imaginou que você faria. Por isso, amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai ter desculpa para chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, se eu tivesse nascido num tempo assim, Senhor, eu tinha conseguido, mas o tempo que eu nasci foi tão difícil. Tem algo difícil demais para Deus? Aí ele diz: olha, lembre-se, irmãos, poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo. Ele está falando aos olhos do mundo, né? Poderosos ou ricos, quando foram chamados. Aqui o apóstolo Paulo mais uma vez falando para os gentios, ele diz: olha, muitos de vocês quando foram chamados, quando foram escolhidos, né? Esse chamado aqui é, Deus chama a todos, mas aqueles que ouvem e obedecem. Amém? Isso aqui para mim, quando eu descobri isso, né? Baixou a minha bola, porque eu achei que eu tinha escolhido Jesus. Mas não foi eu que escolhi Ele. Foi Ele que me escolheu. Foi Ele que me escolheu. Isso, amados, vai mudar a tua gratidão por Deus. Porque tem gente que está achando que está fazendo um favor para Deus, procurando a Deus. Não, amados, nunca foi eu e você que procuramos a Ele. Foi Ele que nos procurou. Foi Ele que nos buscou. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos chamou. Sem nem menos perceber, o Espírito Santo estava namorando a mim e a você. Eu descobri que o Espírito Santo é bom de chaveco. É bom de conversa, é bom de lábia. Ele nos convence. Ele nos convence, mas foi Ele que nos escolheu. Aí Paulo está dizendo: olha, quando vocês foram alcançados, foram chamados, muitos de vocês não eram sábios. Aí o 27. Pelo contrário, fala comigo, pelo contrário. Deus escolheu. Na sua Bíblia está escrito: Deus escolheu. Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura, para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tida como insignificante, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Aleluia, aleluia. Aqui Paulo está falando quando Deus nos escolheu, quando Ele nos chamou. A mesma coisa que Pedro disse. Agora ele disse: olha, Pedro disse assim: agora vocês são a nação eleita. Ei, você não está numa eleição para ver se vai ganhar, você já está eleito. Você já está eleito. Aí Paulo diz: olha, Deus escolheu. Fala comigo, Deus escolheu. Aleluia. Eu não sei, amados, como você se via. Eu não sei como você ainda se vê. Mas 3 coisas aqui eu quero frisar nessa noite: loucas, fracas e desprezadas.
Eu não sei, amados, se você pode se enquadrar em uma dessas. Como Paulo diz, alguns de vocês eram tidos como sábios ou como, ricos, poderosos, alguma coisa desse tipo. Mas algumas dessas pessoas para o mundo eram loucas, eram fracas e eram desprezáveis, eram desprezadas. Mas Deus escolheu estas coisas. Diga, Deus me escolheu para confundir o mundo. Se você não sabia mais porque você nasceu nesse tempo, porque Deus te escolheu nesse tempo, sai daqui hoje sabendo, Deus te escolheu nesse tempo para que você possa confundir o mundo. Aquilo que o mundo desprezava, aquilo que o mundo tinha como loucura, aquilo que o mundo tinha como fraqueza, Deus escolhe, amados, e agora Ele o capacita, Ele muda a tua condição, Ele te elege, Ele te coloca numa posição da qual Ele pode fazer coisas poderosas que você vai fazer o mundo girar a cabeça. Aleluia, aleluia. Agora pega pelo Espírito. Mardoqueu está falando. Mardoqueu está falando nessa noite, amados. Se você ficar calado, sofrerá dano, mesmo numa posição de privilégio. Então o que nós temos que fazer? Correr para o Senhor e buscar a sabedoria do Senhor para aquilo que Ele te chamou para fazer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, amados, você precisa despertar para a palavra do Senhor. Você precisa despertar para a palavra do Senhor. Eu estou aqui, amados, nesse tempo, porque sei o que eu tenho que fazer nesse tempo. Eu sei, amados, que se a gente for estudar, se você for analisar, e inclusive no contexto da igreja evangélica, da igreja cristã no Brasil, vou reduzir para cá, para o Brasil, a história da igreja aqui no Brasil, você vai ver tempos e tempos em que igrejas fizeram determinadas coisas. Tem gente que fica ainda, mas a igreja tal, em tal tempo fez isso. Foi o tempo em que ela nasceu, amados. Eu acabei de falar nesse instante que há poucos anos atrás, amados, há 25 anos atrás, as coisas eram diferentes. Eu vivi toda essa dificuldade. Eu nem falei detalhes aqui do candeeiro, que no outro dia, quando você passava a mão no nariz, quem já passou a mão no cano de descarga do carro? Hoje a gente confere o carro se ele está o motor fumando, No outro dia, mas a gente amanhecia com o nariz preto da fumaça do candeeiro. Mas as coisas aconteciam naquele tempo, daquele jeito. Hoje nós estamos vivendo em um outro tempo. A igreja de Cristo, amados, ela já fez coisas poderosas. Mas Jesus lá deixou uma profecia. Jesus profetizou, ele disse: ei, vocês vão fazer as mesmas obras e vão fazer maiores ainda. Ei, eu estou diante de um povo. Cadê o povo que vai fazer as mesmas obras e maiores ainda do que a que Jesus já fez? Ei, amados, eu quero levantar você nessa noite a se animar. A igreja Verbo da Vida está, Senhor do Bom Fim, nesse tempo com um propósito: levantar um povo que vai cumprir o seu propósito nesse tempo. O meu cuidado aqui é para que você não sofra o dano, para que você não se cale diante das circunstâncias, diante dos falatórios, diante dos decretos que possam surgir, amados. Ei, deixa eu dizer para você nessa noite, fica comigo nessa palavra, amados. Nós passamos por um tempo como esse, também difícil, um tempo de decreto, e eu precisei de sabedoria, eu precisei de buscar todos os dias o que fazer, como me posicionar, amados, para que eu não sofresse o dano. A primeira coisa foi a mesma coisa que nem Esther. Eu tive que me posicionar em casa com a minha família. Podia ser que todo mundo se salvasse e a minha família sofresse o dano se eu me calasse, mas eu não me calei.
Eu lembro que nessa época o pastor Edilson, inclusive, trouxe uma mensagem poderosa, né? Na verdade, já foi Paulo que tinha falado: eu estou preso, mas a palavra não está presa. Sabe, amados, e essas coisas nós precisamos nos atentar. Nós estamos vivendo num tempo, eu, por exemplo, eu e você que estamos aqui, amados, somos a geração da pandemia. Alô? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, amados, você passou. Eu quero dizer que você passou porque você se posicionou. Foi assim, amados. Ninguém vai poder contar a história que você contou. Ei, daqui a alguns anos, se Jesus não voltar, vai ter alguém que vai dizendo: rapaz, teve um povo, teve um pastor doido que na época da pandemia ele não parou. Olha, teve fulano. Ei, quando está a história, eu estava meditando um pouco a história de Mardoqueu. Chegou um dia que o rei não conseguiu dormir e ele pegou os escritos lá. E ele achou lá o escrito da ação que Mardoqueu teve, a atitude que ele teve de se levantar contra uma ameaça contra o rei. E aí ele diz: ei, peraí, o que foi que fizeram por esse homem? Teve alguma recompensa por esse homem? Não recompensaram. Ele diz: pronto, manda chamar ele. Ei, o que eu e você, amados, estamos fazendo nesse tempo, possa ser que nesse tempo não sejamos recompensados, mas, amados, deixa algo marcado nessa geração, nesta estação, nesse tempo. Deixa um legado, deixa alguma coisa escrita, deixa alguma coisa estabelecida. E, amados, a palavra do Senhor já nos garante que Deus não é injusto para se esquecer daquilo que nós temos feito. E uma hora, amados, eu sei porque sei que alguém vai dizer: rapaz, esse povo viveu, alguém fez alguma coisa por eles. Eu me lembro, amados, da história, né, de Mefibosete, que alguém vai lá e procura saber quais os direitos que ele teria e, sabe, faz de tudo para que ele possa usufruir de tudo que ele tem. Sabe, amados, o que eu e você estamos fazendo hoje pode garantir para a segunda, terceira geração que você vai deixar aí. Ei, alguém pode chegar um dia e dizer: ei, tu é neto de quem? Rapaz, eu sou neto de Gilvan. Rapaz, eu conheci a história desse cara. Tu é neto de Gilvan, mas eu assim, é. Rapaz, eu fiquei sabendo que eles fizeram isso, isso, isso e isso. Você crê nisso, irmãos? Foi num tempo como esse. Esté, amados, foi usada para salvar a vida dela e da nação dela. Quando eu tenho falado, amados, que eu vim a essa cidade para mudar a realidade de uma cidade, muitos não têm acreditado, mas eu estou aqui para dizer que eu vim aqui e eu sei exatamente o que é que eu estou fazendo nessa cidade, irmãos. Foi num tempo como esse. Ah, pastor, está desconsiderando as outras igrejas? Não, irmãos, cada um já fez um trabalho maravilhoso. Ei, hoje nós conhecemos, foi assim, Campina Grande já tem uma realidade, mudou a história da cidade. Hoje, a igreja, Verbo da Vida, ela já movimenta, no tempo das conferências, ela já movimenta toda a cidade. Os hotéis, os restaurantes, os Uber, né? Hoje, estamos vivendo o tempo do Uber, olha aí. Um tempo como esse. Eu estive, conferência de ministros, por exemplo, a gente está lá na igreja e eles botam: olha, o shopping tal, os restaurantes tal, para todos os conferencistas tem lá desconto de X%, desconto não sei de quem, mais de quê, porque, amados, todo mundo já estão aguardando com expectativa os dias. Por ano, tem 3 grandes eventos em Campina Grande: conferência de ministros, JPN e conferência de homens e mulheres. Movimenta muito a cidade, já mudou a realidade, não só isso, mas muitas coisas, e assim está acontecendo. Nós estamos tendo um avivamento aqui no Vale do São Francisco, aleluia, um avivamento, amados. Já vem um tempo que Deus tem levantado um homem para estar trazendo esse avivamento para essa região, e nós estamos aqui debaixo desse avivamento. Então sim, Senhor do Bonfim é uma cidade que será mudada, transformada, por conta daqueles que não vão se calar, por conta das Estés, dos Mardoqueus e de todo um povo que não está talvez estabelecido aqui, escrito, mas que foram participantes nisso, simplesmente pegaram junto. Você vê que quando tomaram a decisão, tanto Mardoqueu como Estela disse: olha, convoca o povo para o quê?
Oração e jejum. Tem alguém aqui nessa noite que ainda está acreditando no que vai ser feito nessa cidade? Ele disse, olha, com você ou sem você, Esther, vai acontecer. Comigo ou semigo, vai acontecer. Que tal comigo? Que tal comigo? Eu não quero estar fora. Eu não quero estar fora. 2022, se não me engano, 2022, no Eu Escolho Deus daqui, teve uma mensagem, uma palavra profética aqui. E muita gente, inclusive, receberam imposições de mãos aqui. E a mensagem profética eu não esqueci, eu lembro. John Wesley. Não é o evangelista, mas também é um evangelista. Inclusive hoje ele está lá, fazendo parte do Ministério Verbo da Vida. Eu vejo ele realmente como um Mardoqueu lá. Mas ele trouxe uma palavra aqui, das coisas que Deus ia fazer. E ele disse, a mensagem era, não me deixe fora do que o Senhor tem para fazer. E eu me lembro que muita gente, de fato, fez essa confissão. Então permanece, amados, não fica de fora, você foi chamado para um tempo como esse. A história da tua família, amados, pode ser mudada. Ei, a história da tua família pode ser mudada, irmãos. Você não foi alcançado por acaso. Você foi escolhida, foi chamada para confundir o mundo. O improvável. O improvável. O improvável. Aleluia.